Você já ouviu falar de um príncipe esquecido, um homem que deveria ter sido rei, mas acabou comendo com os cães? Imagine uma criança que, em um instante, perdeu tudo: sua família, seu futuro e até mesmo o uso de suas pernas. Este é Mefibosete, uma figura bíblica cuja história é marcada por tragédia e mistério. Mas o que realmente aconteceu com Mefibosete? Como um príncipe de sangue real acabou aleijado e vivendo em miséria? Por que sua história, tão cheia de reviravoltas chocantes, é tão pouco mencionada nas pregações de hoje? Prepare-se para uma história surpreendente, através dos corredores sombrios do poder do antigo Israel, onde a queda de uma dinastia real levou um menino inocente a uma vida de sofrimento e isolamento. Mefibosete não era apenas o neto do rei Saul e filho do príncipe Jonatas. Ele era o herdeiro legítimo do trono de Israel. Antes de mergulharmos nesta história, se você ainda não está inscrito em nosso canal, este é o momento perfeito para clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos vídeos que trazem à luz estas histórias bíblicas, muitas vezes esquecidas. Agora vamos voltar no tempo, para os dias turbulentos do antigo Israel, onde a tragédia de Mefibosete começou a se desenrolar. Prepare-se para uma história de perda, medo e, surpreendentemente, esperança. Imagine uma nação dilacerada pela guerra civil, um povo dividido entre lealdades conflitantes. O reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, havia começado com grande esperança, mas terminava agora em sangue e lágrimas. Saul, escolhido por Deus, mas rejeitado devido à sua desobediência, via seu reino desmoronar diante de seus olhos. Em meio a este cenário de caos e violência, nasceu Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul. Desde o momento de seu nascimento, Mefibosete carregava em seus ombros o peso de uma linhagem real amaldiçoada. Ele era um príncipe, herdeiro de um trono manchado de sangue e fadado à destruição. Enquanto isso, Davi, o jovem pastor ungido em segredo por Samuel para ser o próximo rei, ascendia em popularidade e poder. A amizade improvável entre Davi e Jonatas, pai de Mefibosete, adicionava mais uma camada de complexidade a esta trama já intrincada. Jonatas, herdeiro legítimo do trono de seu pai Saul, reconheceu em Davi o escolhido de Deus e fez um pacto de lealdade com ele, efetivamente selando o destino de seu próprio filho, Mefibosete. As tensões entre Saul e Davi cresciam a cada dia, transformando-se em ódio aberto. Saul, consumido pela inveja e medo, perseguia Davi implacavelmente, forçando-o a viver como um fugitivo. Esta perseguição culminou na trágica batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, onde Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, pai de Mefibosete, encontraram um fim sangrento. Foi neste momento de terror e luto nacional que o destino de Mefibosete mudou drasticamente. Com apenas 5 anos de idade, o jovem príncipe se viu no epicentro de um massacre político. De herdeiro presuntivo do trono, ele se tornou instantaneamente um órfão e um alvo para aqueles que buscariam eliminar qualquer vestígio da linhagem de Saul. O pânico que deve ter tomado conta do palácio naquele dia é quase palpável. Gritos de horror ecoando pelos corredores, o cheiro de sangue no ar, e no meio de tudo isso, um menino de 5 anos, sem compreender totalmente o que estava acontecendo, mas sentindo que sua vida estava prestes a se transformar em um pesadelo. Mas o que exatamente aconteceu com Mefibosete naquele dia fatídico? Como um príncipe se tornou um aleijado exilado? E que acidente terrível marcaria sua carne e sua alma para sempre? O dia em que a vida de Mefibosete mudou para sempre começou como qualquer outro no Palácio Real. O sol nasceu sobre Israel, mas logo suas luzes seriam ofuscadas por notícias terríveis que se espalharam como fogo em palha seca. O rei Saul e seus filhos haviam caído em batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. O pânico tomou conta do palácio. Gritos ecoavam pelos corredores, ordens eram gritadas e, no meio do caos, uma ama corria desesperadamente, carregando nos braços um menino de 5 anos, o jovem príncipe Mefibosete. A Bíblia nos conta em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Tinha ele 5 anos de idade quando chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e Jonatas. Sua ama o tomou e fugiu. Mas na pressa da fuga, o menino caiu e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. Mas o que realmente aconteceu naquele momento fatídico?
As escrituras são parcimoniosas nos detalhes, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Será que a ama tropeçou em sua pressa frenética para escapar? Ou será que, em seu medo, ela deixou o menino cair de uma altura considerável? Alguns estudiosos especulam que Mefibosete pode ter sido jogado de uma janela na tentativa desesperada de escondê-lo dos invasores. Outros sugerem que ele pode ter sido pisoteado na confusão da fuga em massa do palácio. Qualquer que tenha sido a causa exata, o resultado foi catastrófico. O jovem príncipe, herdeiro do trono de Israel, ficou permanentemente aleijado. Suas pernas, que um dia deveriam tê-lo levado a subir os degraus do trono, agora mal podiam suportar seu peso, mas o dano não foi apenas físico. Naquele dia, Mefibosete não perdeu apenas o uso de suas pernas, mas também sua identidade, seu futuro e sua segurança. De príncipe herdeiro, ele se tornou um fugitivo aleijado, um lembrete vivo de uma dinastia caída. Talvez você esteja se perguntando, e se o acidente não tivesse ocorrido? Teria Mefibosete tentado reivindicar o trono? Ele teria se tornado um rival para Davi? Enquanto pensamos estas possibilidades, uma coisa é certa. O acidente de Mefibosete marcou o início de anos de exílio e esquecimento. Após o trágico acidente que o deixou aleijado, Mefibosete desapareceu nas sombras da história. A Bíblia nos dá apenas vislumbres de seu destino nos anos que se seguiram, mas esses fragmentos pintam um quadro de profundo sofrimento e isolamento. 2 Samuel nos conta que Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar cujo nome significa literalmente sem pasto, ou terra de nada. Imagine um jovem príncipe, outrora destinado à grandeza, agora exilado em uma terra árida e esquecida. Lodebar não era apenas um lugar físico, mas uma metáfora para o estado da alma de Mefibosete, um lugar de escassez, medo e desesperança. Ali Mefibosete encontrou refúgio na casa de Maquir, filho de Amiel. Mas que tipo de vida ele levava? As escrituras nos dão pistas perturbadoras. Quando finalmente reencontrado, Mefibosete diz a Davi: "Que é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu?" Esta declaração chocante revela a profundidade da autodepreciação de Mefibosete. Criado como um príncipe, Mefibosete agora se via como menos que humano. Sua deficiência física, em uma cultura que valorizava força e perfeição, o tornava um pária. É provável que ele tenha enfrentado anos de ridicularização, rejeição e desprezo. Podemos imaginar Mefibosete arrastando-se pelo chão de terra batida, incapaz de caminhar com dignidade. Talvez ele tenha sido forçado a comer as sobras deixadas para os cães, como seu comentário sugere. O herdeiro do trono de Israel, reduzido a viver como um animal. Mas o exílio de Mefibosete não era apenas físico. Ele vivia com o medo constante de ser descoberto e executado. Afinal, era prática comum na antiguidade que um novo rei eliminasse todos os potenciais rivais ao trono. Cada dia trazia consigo o terror de que este poderia ser seu último. Anos se passaram assim, com Mefibosete vivendo nas sombras, esquecido pelo mundo. Seu nome, que significa exterminador da vergonha, tornou-se uma ironia cruel. Ele era agora a personificação da vergonha, um lembrete vivo da queda da casa de Saul. Quantas noites Mefibosete deve ter passado relembrando os dias de sua infância no palácio? Quantas vezes ele deve ter se perguntado por que Deus permitiu que seu destino fosse tão cruel? Em Lodebar, longe dos olhos de todos, Mefibosete enfrentava não apenas a dor física de sua condição, mas também a agonia espiritual de se sentir abandonado por Deus e pelos homens. Mas mesmo nas horas mais escuras, uma semente de esperança ainda brilhava. Pois, desconhecido para Mefibosete, um juramento feito anos antes estava prestes a mudar seu destino mais uma vez. Quero convidar você a refletir por um momento. Já se sentiu esquecido ou abandonado como Mefibosete? Como você lidou com esses sentimentos? Comenta aqui embaixo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Agora prepare-se para a próxima parte desta história extraordinária, onde descobriremos como um juramento antigo estava prestes a trazer Mefibosete de volta das sombras do esquecimento.
Voltemos no tempo para um momento crucial que ocorreu muito antes do nascimento de Mefibosete. Este evento, aparentemente distante, lançaria uma sombra longa sobre o futuro, culminando em uma reviravolta surpreendente na vida do príncipe esquecido. Nas cavernas e desertos de Judá, onde Davi se escondia da fúria assassina do rei Saul, aconteceu um encontro secreto entre Davi e Jonatas, o pai de Mefibosete. Ali, sob o olhar atento do Deus de Israel, dois amigos fizeram um pacto solene que ecoaria através das gerações. O livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículos 14 a 17, nos relata as palavras emocionantes de Jonatas. Se eu ainda estiver vivo, mostra-me a bondade do Senhor. Mas se eu morrer, nunca deixes de mostrar a tua bondade à minha família, mesmo quando o Senhor tiver eliminado todos os inimigos de Davi da face da terra. E Davi jurou a Jonatas, renovando seu compromisso de amizade. Este não era um simples aperto de mãos entre amigos. Era um juramento solene feito diante de Deus, que vinculava não apenas Davi e Jonatas, mas também suas descendências. Era um pacto de lealdade que transcendia a política, a ambição e até mesmo a morte. Jonatas, com uma sabedoria que parecia profética, previu a ascensão de Davi ao trono. Ele sabia que, segundo os costumes da época, sua própria linhagem estaria em perigo quando Davi se tornasse rei. Portanto, neste ato de amor e confiança extraordinários, Jonatas buscou assegurar o futuro de sua família. Davi, por sua vez, demonstrou uma nobreza de caráter notável ao fazer este juramento. Ele estava prometendo mostrar misericórdia aos descendentes do homem, cujo trono ele estava destinado a tomar. Era um compromisso que ia contra toda a sabedoria política da época. Anos se passaram. Jonatas morreu em batalha ao lado de seu pai, Saul. Davi ascendeu ao trono de Israel, enfrentando inúmeros desafios e conflitos. Seria compreensível, até mesmo esperado, que ele se esquecesse daquele juramento feito há tanto tempo, em um momento de perigo e emoção. Mas Davi não esqueceu. O juramento permaneceu gravado em seu coração, um testemunho silencioso da lealdade que transcende as circunstâncias. E assim, anos depois, quando a poeira da guerra civil finalmente assentou e o reino de Davi estava estabelecido, o rei se lembrou. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 nos diz: Davi perguntou: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Esta pergunta, aparentemente simples, estava prestes a mudar o curso da vida de Mefibosete. O juramento feito tantos anos antes estava prestes a cumprir seu propósito divino. O palácio real em Jerusalém fervilhava com uma energia incomum. O rei Davi, o poderoso monarca de Israel, havia feito uma pergunta que pegou a todos de surpresa. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Esta pergunta, aparentemente simples, enviou ondas de choque através da corte real. Afinal, não era costume que um rei buscasse os descendentes de seu predecessor, especialmente de uma dinastia que havia sido derrubada. Muitos temiam que fosse uma armadilha, uma forma de Davi identificar e eliminar qualquer ameaça remanescente ao seu trono. No meio desta agitação, um nome surgiu: Ziba, um antigo servo da casa de Saul. A Bíblia nos conta em 2 Samuel, capítulo 9, que Ziba foi trazido à presença de Davi. O rei, com uma mistura de ansiedade e esperança, perguntou a Ziba: Não resta ninguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? A resposta de Ziba deve ter caído como um raio sobre Davi. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Naquele momento, o juramento feito anos antes ganhou um nome e um rosto: Mefibosete. Mas onde estava Mefibosete? Ziba revelou que o príncipe esquecido vivia na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, aquele lugar desolado cujo nome significa sem pasto, era o exílio autoimposto de Mefibosete. Podemos imaginar a mistura de emoções que Davi deve ter sentido naquele momento. Alívio por saber que um descendente de Jonatas ainda vivia. Tristeza ao ouvir da condição de Mefibosete. E talvez até um toque de apreensão. Como seria este encontro? Sem hesitar, Davi enviou mensageiros para buscar Mefibosete. Imagine a cena em Lodebar. Soldados reais chegando à casa humilde onde Mefibosete se escondia.
O medo deve ter tomado conta do coração do príncipe aleijado. Será que seu pesadelo havia se tornado realidade? Será que Davi finalmente havia vindo para eliminá-lo? A jornada de Lodebar a Jerusalém deve ter sido agonizante para Mefibosete. Cada quilômetro o aproximava do que ele provavelmente acreditava ser seu fim. Que pensamentos teriam passado por sua mente enquanto era levado à presença do homem que ele via como o usurpador do trono de sua família? Enquanto Mefibosete se aproximava de Jerusalém, o palácio de Davi estava em polvorosa. Os cortesãos especulavam sobre as intenções do rei. Alguns temiam que Davi estivesse prestes a cometer um erro político grave ao mostrar misericórdia a um potencial rival. Outros, que conheciam o coração de Davi, esperavam por um ato de bondade incomum. A tensão crescia a cada momento. O encontro entre Davi e Mefibosete estava prestes a acontecer. Seria um momento de julgamento ou de misericórdia, de medo ou de esperança. Prepare-se para a próxima parte desta história extraordinária, onde testemunharemos o encontro entre o Rei Poderoso e o Príncipe Esquecido. Um encontro que nos lembrará do poder transformador da graça e da fidelidade de Deus aos seus propósitos, mesmo quando tudo parece perdido. O sol de Jerusalém brilhava implacável sobre o palácio real. No salão do trono, o rei Davi aguardava, seu coração pulsando com uma mistura de antecipação e apreensão. Os passos arrastados e o som de muletas ecoaram pelos corredores de mármore, anunciando a chegada de Mefibosete. As portas se abriram, e ali estava ele, o último descendente de Saul, o filho de Jonatas. Mefibosete, outrora um príncipe, agora um homem quebrado, entrou cambaleante no salão. Seus olhos fixos no chão refletiam anos de medo e vergonha. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6 nos diz: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Podemos quase sentir o tremor em seu corpo, o suor frio escorrendo por sua testa, enquanto ele esperava o que acreditava ser sua sentença de morte. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A voz de Davi, não áspera nem ameaçadora, mas gentil e acolhedora, quebrou o silêncio tenso. Mefibosete. Assustado ao ouvir seu nome, Mefibosete respondeu: aqui está o teu servo. Sua voz tremia, carregada de medo e resignação. O que se seguiu deve ter deixado Mefibosete atônito. Davi, o poderoso rei de Israel, o homem que ele temia, disse: não tenha medo, pois eu certamente lhe mostrarei bondade por causa de Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você sempre comerá à minha mesa. Imagine o choque de Mefibosete naquele momento. Ele veio esperando uma execução e encontrou graça. Veio temendo um inimigo e encontrou um benfeitor. A magnitude desta misericórdia inesperada deve tê-lo deixado sem palavras. Em sua humildade e espanto, Mefibosete respondeu: quem é o teu servo para te importares com um cão morto como eu? Esta frase revela a profundidade do autodesprezo que anos de exílio e rejeição haviam cultivado em seu coração. Mas Davi não havia terminado. Ele chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e ordenou: entreguei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e trarão a colheita, para que o neto de seu senhor tenha alimento. E Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Naquele momento, a vida de Mefibosete foi completamente transformada. De exilado a hóspede real, de aleijado desprezado a convidado de honra à mesa do rei. Era mais do que uma restauração de status, era uma adoção na família real. Este encontro entre Davi e Mefibosete nos lembra poderosamente da graça de Deus. Assim como Mefibosete, muitas vezes nos vemos quebrados, indignos, esperando julgamento. E como Davi, Deus nos surpreende com sua misericórdia inesperada, nos convidando para sua mesa. Mefibosete, o príncipe esquecido, filho de Jonatas, estava prostrado diante do rei Davi. Todos aguardavam com a respiração suspensa, imaginando qual seria o destino deste último descendente de Saul. Então, a voz de Davi ecoou pelo salão, surpreendendo a todos. Não tenha medo, Mefibosete. Eu certamente lhe mostrarei bondade por causa de Jonatas, seu pai. A corte ficou atônita. Era incomum, até mesmo perigoso, para um rei mostrar misericórdia a um potencial rival ao trono. Mas Davi não parou por aí. Ele continuou:
Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você sempre comerá à minha mesa. Mefibosete, tremendo de emoção, mal podia acreditar no que ouvia. Ele, que se considerava um cão morto, estava sendo tratado como um filho do rei. A generosidade de Davi ia além de qualquer expectativa. Davi ordenou que Ziba, o antigo servo de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos cultivassem as terras para Mefibosete. Assim, o príncipe aleijado não apenas receberia uma herança, mas teria meios para sustentá-la. Nesta ação de Davi não era apenas política, mas profundamente pessoal. Ele estava cumprindo um juramento feito anos antes a Jonatas, demonstrando uma lealdade que transcendia a morte e as mudanças políticas. Para Mefibosete, esta generosidade deve ter sido avassaladora. Anos de medo e vergonha começaram a se dissipar diante deste ato de graça inesperada. Sua vida, que parecia fadada ao esquecimento em Lodebar, estava prestes a mudar drasticamente. Mas nem tudo seria flores. O que aconteceu a seguir deixou todos chocados. A história de Mefibosete toma um rumo inesperado com a introdução de Ziba, o antigo servo da casa de Saul. Quando Davi perguntou: "Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus?", foi Ziba quem revelou a existência de Mefibosete. Inicialmente, Ziba parece um personagem positivo. Ele fornece informações cruciais que permitem a Davi cumprir seu juramento a Jonatas. Davi o nomeia administrador das terras restauradas a Mefibosete, confiando-lhe uma posição de grande responsabilidade. No entanto, as águas começam a turvar quando uma crise abala o reino. O filho de Davi, Absalão, se rebela, forçando o rei a fugir de Jerusalém. É neste momento crítico que o verdadeiro caráter de Ziba é posto à prova. Segundo Samuel, capítulo 16, nos conta que Ziba encontra Davi durante sua fuga. Ele traz suprimentos para o rei e seu séquito, um gesto aparentemente nobre. Mas então Ziba faz uma acusação chocante. Quando Davi pergunta sobre Mefibosete, Ziba responde: "Ficou em Jerusalém, pois pensa, hoje a nação de Israel me devolverá o reino de meu avô." Esta acusação de traição contra Mefibosete é devastadora. Davi, em sua angústia e confusão, toma uma decisão precipitada. Tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu, ele diz a Ziba. Mas será que Ziba estava falando a verdade? Ou estaria ele manipulando a situação para seu próprio benefício? A resposta só viria mais tarde, quando Davi retorna vitorioso a Jerusalém. Mefibosete vem ao seu encontro, visivelmente em luto, afirmando que Ziba o traiu. Ele explica que queria seguir Davi, mas Ziba partiu sem ele, deixando-o impotente devido à sua deficiência. A história de Mefibosete alcança seu clímax com o retorno de Davi a Jerusalém. Confrontado com as versões conflitantes de Mefibosete e Ziba, Davi divide as propriedades entre os dois. A resposta de Mefibosete é surpreendente: "Deixe-o ficar com tudo, basta que o rei tenha voltado em paz." Esta declaração revela o coração transformado de Mefibosete. Seu legado não se media em terras, mas na mudança profunda de seu caráter. De um homem aterrorizado em Lodebar, ele se tornou um exemplo de gratidão e lealdade. Embora as escrituras não falem sobre o destino posterior de Mefibosete, seu legado durou por gerações. Ele nos desafia a refletir. Como respondemos à graça? Como lidamos com a adversidade? Que legado estamos construindo? Que lições você tira da história de Mefibosete para sua própria vida? Compartilhe nos comentários e inscreva-se para mais histórias bíblicas como essa. E que Deus te abençoe.